Olá, gente linda! Paz do Senhor pra todo mundo! Olha, eu voltando aqui de novo! Então, como eu falei pra vocês, eu tô fazendo uma série de vídeos a respeito de Gênesis, alguns assuntos a respeito do livro de Gênesis, e nós já estamos agora gravando a respeito da confusão das línguas. Então dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, onde eu já falei sobre a criação, eu falei sobre a queda, sobre o dilúvio, falei sobre o arco-íris, e agora nós vamos entrar na confusão das línguas. Muita gente não sabe por que a gente fala português, japonês, chinês, francês, alemão, coreano. Muita gente não sabe por que tanta língua diferente no mundo. Porque Deus, o próprio Deus, confundiu as línguas do planeta. Pois é, aí vai ser uma curiosidade, né? Quem não sabe vai descobrir isso comigo agora. Então eu tô aqui com a palavra de Deus, como sempre, e também imprimi para ficar maior pra gente poder estar lendo no vídeo, ok? No vídeo anterior eu aconselho a que vocês vejam que eu falei sobre o arco-íris, onde Deus faz aliança com o homem, aonde ele falou: coloca o meu arco no céu, para toda vez que eu olhar para esse arco, eu me lembrar que eu tenho aliança com vocês. Olha só, no capítulo 9 de Gênesis, Deus fala assim, ó, no versículo 13: e o meu arco tenho posto nas nuvens, isso será por sinal da minha aliança entre mim e a terra. Versículo 14: e acontecerá que quando eu trouxer as nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da aliança que está entre mim e ti, e toda a alma vivente da terra, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. Então Deus estava falando naquele momento: não vai mais haver dilúvio sobre a terra. Assistam aqui os vídeos anteriores onde eu falo do dilúvio. Não vai mais haver dilúvio sobre a terra, né? Porque a partir de agora o mundo vai acabar pelo fogo, tá lá em 2 Pedro 3. Então ele fala assim: a partir de agora sem água mais, tá bom? Dilúvio nunca mais. E para me lembrar que eu tenho aliança com vocês, com a humanidade, com todos os animais, com o planeta, com toda a criação, eu vou colocar um arco nas nuvens. E quando eu colocar esse arco nas nuvens, eu vou estar lá de cima olhando e me lembrando que eu tenho aliança com vocês. Que lindo, né? Deus sempre fazendo novas alianças, tentando se relacionar com o ser humano, e o ser humano sempre dando um pé literalmente na bunda de Deus, porque é isso que a gente tem feito até hoje. Mas nós vamos hoje falar, nesse instante, neste vídeo, sobre a confusão das línguas. Por que as línguas se confundiram? Quando abriu a arca, que Deus falou para Noé: sai, vou fazer uma aliança nova com você a partir de agora, e você vai multiplicar sobre a terra, você vai frutificar sobre a terra, a partir da sua linhagem vão existir todos os seres viventes da face da terra. Noé, ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O Cão também, em algumas traduções, está escrito Cam, C-A-M. Então se eu falar Cão ou se eu falar Cam, vocês não se confundam, porque é a mesma pessoa, tá? Então esse Cão, Noé, depois de uma bebedeira, amaldiçoa o seu filho. Então cuidado com o que você fala, com as bênçãos e as maldições que você libera na sua vida contra a sua família ou a favor de sua família. Porque às vezes você pensa que está abençoando, mas está amaldiçoando. E maldição de pai e mãe, pelo amor de Deus, o negócio pega. Olha, ainda no capítulo 9 de Gênesis, antes de nós entrarmos na língua, eu vou dizer para você exatamente como Canaã, Cã, que era o pai de Canaã, da geração de Canaã, dos cananeus, como ele foi amaldiçoado. Então aconteceu assim: depois que eles saíram, Noé teve que lavrar a terra. Eles começaram a ter uma profissão, né? Tinha que viver aqui nessa terra. Ele começou a lavrar a terra e ele plantou uma vinha. Está no versículo 20 do capítulo 9. E no versículo 21 diz assim: e bebeu o vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Quer dizer, ele plantava a vinha, plantava uvas, fazia vinho, e esse vinho ele tomou lá um montão, ficou bebado total, bebaço, tropeçando nas pernas, tirou a roupa, saiu dançando lá que nem maluco, bêbado, bêbado, bêbado. Bêbado não sabe o que faz, né? Eu acho até que sabe, viu? Porque senão não bebia. E aí, o filho dele, o Cão, ele viu o pai dele lá dando aquele showzinho barato de 5ª categoria, deu risada, se divertiu, e os irmãos dele, o Sem e o Jafé, correram e foram contar pro pai. O Cão tava lá tirando um sarro do senhor. Ele viu o senhor peladão. A gente não viu, viu? A gente nem viu. A gente colocou a capa no senhor, a gente nem olhou. É justamente o que está escrito aqui, ó, no versículo 22. E viu o Cão ao seu pai, viu a nudez do seu pai, e fez saber os seus irmãos que estavam do lado de fora. Os seus irmãos foram lá contar. Então,
o Sem e o Jafé pegaram uma capa e colocaram no pai olhando assim de costas. Levaram a capa lá e viraram o rosto para não ver o pai sem roupa. Mas, no versículo 24, despertou Noé do seu vinho, que estava naquela fase da ressaca. E aí ele soube, porque os filhos fizeram questão de contar, podia omitir, né, esse fato. Ele que provocou a situação, ele que se embebedou, ele que estava errado, que não podia tomar bebida forte, e ele estava lá bebendo e aprontando todas, e o filho o viu sem roupa, e ele ainda ficou com raiva do filho. E olha o que disse Noé a partir daí, versículo 25 do capítulo 9 de Gênesis. E disse, maldito seja Canaã. Ele amaldiçoou o filho, só porque o filho viu ele sem roupa. Se ele tivesse se comportado, nada disso teria acontecido. Ele será servo dos seus irmãos. Aí ele vai e começa a abençoar os outros para pisar mais em cima desse. Versículo 26. E disse o Noé, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e lhe seja Canaã por servo. Bendito seja o Deus de Sem, ele abençoa o filho dele, o Sem, nesse instante. E a partir de Sem veio a geração de Jesus Cristo. Realmente foi muito abençoado, né? E o Jafé, que ele habite nas tendas de Sem, e lhe seja Canaã por servo. Falou que o Jafé ia ser ninguém. Na verdade, ele ia continuar ali debaixo da autoridade de Sem, mas que o Canaã ainda ia ser escravo dele, tá bom? Então ele amaldiçoa Canaã, que era o Cã, ou cão, como queiram, depende da tradução. Ele amaldiçoa o filho dele. E dessa maldição gerou uma outra maldição pior, porque esse Cã fez o que Deus falou, se multiplicou sobre a terra e a sua geração inteira foi maldita. Os cananeus, Canaã especificamente, né, a cidade, a região, os cananeus são uns dos piores inimigos que o povo de Deus, que Israel, teve. Então, essa geração, e até hoje, né, porque depois eles também se juntam e são os povos que dão origem aos árabes. Então, a briga que tem hoje lá em Israel e tudo, essas confusões que você vê na televisão o tempo todo, ó, veio de uma maldição de pai, veio de uma... depois, a própria Sara fez a maior bagunça com Abraão. Quando Deus dá a promessa para ele, que ele tinha 70 anos, que ele ia ter um filho, e começou a demorar, aí ela falou assim, pega minha serva e vai ter filho com ela. Foi da onde veio Ismael. Ismael, outra geração que depois veio, e foi justamente da onde se formou os árabes e todo mundo que briga com Israel até hoje. Quer dizer, os pais, ao invés de agirem corretamente, amaldiçoam os seus próprios filhos, e olha o que acontece futuramente. A gente não tem noção disso. Você amaldiçoa um filho no dia de hoje, fala, esse daí não vai dar em nada, esse daí não serve pra nada, esse aí dorme o dia inteiro. Tudo que você fala é o que está acontecendo e vai continuar acontecendo. Se você fala, ele só dorme o dia inteiro, ele vai continuar dormindo o dia inteiro. Ele não quer saber de trabalhar, ele nunca vai querer saber de trabalhar. Então, cuidado que vocês falam, não amaldiçoe sua família, seus filhos principalmente, porque pai e mãe têm um poder muito grande a respeito da vida dos filhos. E nesse instante, olha, por uma bebedeira, por uma coisa idiota, Noé amaldiçoou seu filho. E aí, da geração de Cã, agora nós vamos entrar nas confusões das línguas, porque dessa geração de Cã, ele gerou que foi um ser totalmente mau, que foi Nimrod. E nós vamos falar sobre Nimrod agora, entrando justamente agora na confusão das línguas. Nós vamos para Gênesis, capítulo 10, versículo de 1 a 14. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Já falei para vocês que o Sem foi abençoado e veio Jesus Cristo. Cão foi amaldiçoado e vai vir agora a geração maldita dele. E o Jafé ficou mais ou menos. São os filhos deles que nasceram, e todos os filhos deles nasceram depois do dilúvio, tá? Os netos, né, quer dizer. 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Midai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Donanim. Por estes, versículo 5, foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Apesar de segundo suas línguas, a língua ainda era a mesma, tá? Devia ter cada um seu dialeto, né? As pessoas quando se separam, igual aqui no Brasil. Vamos falar de Brasil, que a gente mora aqui.
No Nordeste se fala de um jeito, em São Paulo se fala de outro, a gente tem uma gíria aqui, no Rio de Janeiro tem outra gíria, aqui em São Paulo tudo é meu. E aí, meu? Falou meu? Qual é, meu? Aqui tudo é meu em São Paulo, né? E aí, mano, beleza? Em outros lugares tem outras gírias que são dialetos de cada um de lá, apesar de todos falarem português, falarem a mesma língua, tá? Então aqui cada um segundo as suas línguas e cada um segundo os seus dialetos, porque eles foram separados nas ilhas e aí cada um foi seguir a sua vida. Versículo 6. E os filhos de Cão, que é justamente o Cã que foi amaldiçoado por seu pai, são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Por isso que diz que ele é o pai de Canaã. Canaã foi a nação que mais cresceu e se desenvolveu na face da terra e acabou sendo inimigo dos judeus. 7. Os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabacteca, e os filhos de Raamá, Seba e Dedã. Geralmente eles falam assim dessa genealogia toda pra gente chegar onde a gente quer, né? Na pessoa importante. Porque aí, ó, os filhos de Cuxi, que era um dos filhos de Canaã, ó, Canaã teve quem de filho? Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. E o filho do Cuxi, que era o primeiro de Cã, ou de Cão, ele gerou Nimrod. Esse Nimrod é o personagem central da história agora. E este Nimrod começou a ser poderoso na terra. Você viu uma geração e ele começou a se destacar. Ele começou a ser poderoso na terra. Versículo 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Era um ditado que tinha lá na época, né? Acho que todo bom caçador eles falavam, nossa, esse é igual Nimrod. Esse é poderoso como Nimrod, né? Era um ditado que tinha na época. 10. E o princípio do seu reino foi Babel, Eraque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Ele fundou essas cidades. Você vê alguém que se destacou, alguém que veio de uma linhagem de uma maldição. Ele fala assim, eu vou ser poderoso, e ele se tornou poderoso na terra. E ele fundou essas cidades. Babel, todo mundo conhece Babel, a Torre de Babel, nós vamos falar sobre ela agora. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. E destas terras que ele fundou, ele se tornou o general, o poderoso. Ele saiu para a Síria, para Nínive, para Reobote-ir, para Calá, 12. E Rezém, entre Nínive e Calá, que esta é a grande cidade. Ele foi para outras cidades, ele começou a tomar conta. Dele também veio Alexandre o Grande, viu? Ele tá vendo? Nessa família já tinha esse negócio de grandes homens poderosos e maldosos se levantarem para governar o planeta. E ele governou muitas cidades, ainda fundou várias delas. E Mizraim, que era irmão do Cuxi, irmão do pai dele, gerou Ludim, Anaim, Leabim e Nafutim. 14. A Patrocim e a Casluim, da onde saíram os filisteus. Olha só, o tio dele ainda gerou os filisteus, outros grandes inimigos do povo de Deus. Os filisteus e os cananeus ainda estão lá na época de Davi e mais pra frente do povo de Deus todo, destruindo o povo, brigando, guerreando. Quantas vezes nós ouvimos falar em cananeus e filisteus, em heveus, em jebuseus, na Bíblia? Todos inimigos do povo de Deus. Toda essa geração que Deus teve que expulsar da terra para dar terra para os filhos de Israel. Vieram todos da geração de Cã, uma geração amaldiçoada pelo próprio pai. Olha o poder de uma maldição, cuidado! E esse Nimrod, ele governou, como eu falei para vocês, vários reinos, ainda criou aquelas outras cidades do versículo 10. 4 cidades ele criou. Nimrod significa revolta ou rebelião. O cara já nasce chamando revolta ou rebelião, ele ia ser o quê? Cuidado quando você vai colocar nome no teu filho, hein? Vê se abençoa. E ele foi amaldiçoado em Gênesis 9:25, como eu falei pra vocês, né? Porque Noé amaldiçoou o filho, amaldiçoou a Cã, e a geração dele inteira virou uma geração de poderosos malditos. Ele foi a exata personificação da desobediência aqui nessa face da terra. Encarnado de Satanás, o tal do Nimrod. Ele foi o primeiro líder a se autodenominar Deus.
Nessa época ainda não tinha faraó de Egito. A terra tinha acabado, Deus reconstruído tudo de novo através de Noé depois do dilúvio. Eles estavam começando a crescer. Ele foi o primeiro que disse, eu sou Deus. E ele se achava Deus e ele obrigava todo mundo a chamá-lo de Deus Sol. Então quando aparecia o sol no céu, todo mundo já ficava com medo, achando que Deus estava olhando para eles, que o Deus Nimrod estava olhando para eles. Mas ele era poderoso para o mal, ele tinha força mesmo. Ele obrigava todos, como eu disse, a chamá-lo de Deus Sol. A lenda diz, e não, isso não está na Bíblia, a lenda diz, os historiadores contam, que esse Nimrod, ele casou com a própria mãe dele. Olha só. Teve muitos filhos aí também malditos. E ele fazia todo mundo chamar ela de deusa lua. Ele era o deus sol e ela era a deusa lua. E diz que quando ele morreu, aí todo mundo falava, ele não é Deus? Como é que ele morreu? Ela falou assim, ele não morreu, ele voltou para a essência natural dele. Agora ele está ali no céu olhando para vocês. Então todo mundo quando viu o sol aparecendo, pensava que era Nimrod que estava olhando eles. Então ele virou o deus sol para sempre. Olha só, que maldade! E Babel, que foi uma das cidades que ele mesmo fundou, que está lá no versículo 10 que eu mostrei para vocês, se tornou a capital da Babilônia. Meu filho, a Babilônia vai aparecer até lá no Apocalipse, que vai ser o trono da besta. Olha só a geração. Ele foi o primeiro fundador de um reino e ele se destacou por suas atitudes ousadas e perigosas. Ele era mesmo que falar, eu entro, eu vou, eu mato, eu faço, eu acabo com tudo. Ele era conhecido por isso, pelas suas atitudes ousadas e perigosas. Ele ficou conhecido como poderoso, como o tirano. Então essas expressões de o poderoso e o tirano, para o mal, veio justamente da época de Nimrod. Olha só, embora mais preocupado em servir aos seus interesses do que ao Senhor, tudo que ele fez, Deus estava de olho. Deus estava permitindo que acontecesse, tá bom? Deus não se mete na vida do ser humano, por isso ele nos deu o livre-arbítrio, né? Então cada um faz o que quer, mas a gente vai responder por isso futuramente. Ele gerou uma linhagem ímpia e continuou essa linhagem emergindo. Falei pra vocês, a da família dele viraram os grandes inimigos do povo de Deus e até lá na Babilônia, no final, na época da besta, essa geração de Cã é que tá agindo. Já pensou? Vamos para Gênesis 11. Capítulo de 1 a 9, onde falamos justamente sobre a divisão das línguas. Por causa desse Nimrod, ó. E era a terra, toda a terra, uma mesma língua e de uma mesma fala. A terra inteira falavam só uma língua. Vamos dizer português, sabemos que não é, tá? Mas estamos aqui no Brasil, vou falar de português. Todo mundo falava português. 2. E aconteceu que partindo do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali. Partindo quem para o Oriente? A família do Nimrod. O próprio Nimrod, explorando a terra, ganhando reinos, conquistando reinos, ele saiu para a terra do Oriente e ele achou a terra de Sinai e ele habitou ali. 3. E disseram uns aos outros, entre eles lá, Eia quer dizer vinde, venham todos, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Então com tijolo e betume, já falei para vocês de betume lá na arca, lá no dilúvio, lá quando Deus mandou Noé fazer a arca, ele betumou por dentro e por fora. O betume é igual o piche que nós temos hoje, tá? Uma coisa que é muito dura e impermeável. Eles fizeram tijolo com betume e cal e começaram a construir uma cidade que chegasse até o céu. Por quê? Porque esse Nimrod se achava Deus e a ideia na cabeça dele era, eu sou Deus, então eu vou para o céu. Vou construir uma cidade que chegue ao céu. Tá travando meu vídeo. Deixa eu mudar ele um pouquinho de posição aqui. Pronto. Porque tava no sol e ele fica travando. Vai, vira de lá. Vou construir uma cidade que chegue até o céu. E esta cidade que chega até o céu vai me tornar Deus. Tive que dar uma mudadinha aqui na câmera que ela começou a dar uma travadinha. O versículo 4. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus. Vamos fazer uma cidade para cima, uma cidade onde vai morar todo mundo dentro desse prédio gigante e nós vamos chegar até o céu e o nosso Deus Nimrod vai governar sobre nós lá de cima. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Nós vamos ser um povo exclusivo, um povo perfeito, um pensamento de Hitler, sabe? Da geração limpa, da geração perfeita.
não lembro nem agora a expressão que ele falava, que ele excluiu todos os judeus, excluiu todos os outros povos, ele falava que a geração dele era a geração eleita, o mesmo pensamento de Hitler aqui em Nimrod, né? Com certeza Hitler veio da geração de Cã, que também foi amaldiçoada. Versículo 5. Então, Deus vendo isso, que eles fizeram essa cidade, tiveram essa ideia de levantar uma cidade até o céu, para justamente Nimrod ser o grande Deus, falar assim, não, eu habito no céu porque eu sou Deus. É claro que Deus não permite que ninguém faça isso. Versículo 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E olha aí agora para vocês a foto de Babel. A foto de como mais ou menos era antes, né? Que naquela época não tinha celular para tirar foto, nem câmera. Então a foto do antes e a foto de como ela é hoje lá, exatamente no local onde ela foi erguida. Dá uma olhada. Viu só que legal? Interessante essas fotos, né? Versículo 6, continuando. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. Olha o tipo de obra que eles estão começando a fazer. Estão tentando dizer mesmo que esse Nimrod, esse mal, esse amaldiçoado aí que está aprontando toda já, que está se intitulando Deus, que casou com a própria mãe, que fez, que aprontou o que aprontou, já está conquistando a terra inteira, já está conquistando todos os reinos, todos os lugares. Estão tentando fazer uma cidade que chegue até o céu, para que daqui a pouco ele habite lá e diga que ele é o próprio Deus de novo. E todo mundo acredite mais ainda, porque já acreditavam que ele era o próprio Deus, porque também quem não acreditava ele mandava matar. Deus, olhando isso, repetindo o versículo 6, e viu o Senhor, eis que o povo é um, e todos eles têm a mesma língua, isto é, os que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentem fazer. Tem uma mesma língua, se comunicam rapidinho, não tinha nem internet naquela época, né, Facebook, WhatsApp, para passar mensagem para o outro, falar rapidinho com o outro, telefone, não tinha nada. Como eles tinham uma mesma língua, era no telefone sem fio mesmo, falar que vai repetindo, todo mundo executava aquela obra do inferno, tentando fazer Nimrod ser Deus, executavam aquela obra só de falar, um para o outro, um dava ordem para o outro, a ordem chegava do outro lado rapidinho, eles executavam aquela obra maligna. Então, Deus disse no versículo 7, eia, como eu falei, eia, quer dizer, venham, desçamos e confundamos ali a língua. Por que desçamos e confundamos? Porque Deus nunca está só. Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele falou, desçamos, nós, e vamos confundir a língua deles, para que eles não entendam mais a língua um do outro. 8. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e pararam de edificar a cidade. Olha que interessante. Teve que confundir as línguas para que esse povo mau, essa geração do inferno, essa geração amaldiçoada por Noé, amaldiçoou o filho, que acabou gerando uma geração totalmente amaldiçoada, gerou justamente os cananeus, gerou Nimrod, gerou os filisteus, todos inimigos do povo de Deus, e Deus, já sabendo disso, porque Deus é eterno, falou, o que eu posso fazer agora para barrar essa loucura é confundir as línguas. Então veio daí a confusão das línguas. Hoje a gente fala assim português, fala alemão, fala coreano, fala japonês, fala francês, fala espanhol, fala tudo. Várias línguas, a confusão das línguas veio daí. Então se você não sabia por que tem várias línguas neste planeta, agora você já sabe. Por causa de Nimrod, que se auto-intitulou Deus, e Deus teve que descer para confundir as línguas, porque ele fez uma torre lá em Babel, que ele achava que ele podia construir até o céu, e que ele ia habitar lá, e que ele ia se intitular Deus mesmo na terra. Olha só, e versículo 9, por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor por toda a face da terra. Legal, né? Saber essas curiosidades da Bíblia. Acho que muita gente não sabia. Por que temos várias línguas na terra? Por que hoje todo mundo é obrigado a saber falar inglês?
Por que que tanta gente, um não se entende com o outro? Por que tanta guerra? Por que tanta coisa? Por causa disso, porque estavam aprontando todas, se auto-intitularam Deus, e Deus falou, vou confundir tudo. Quero ver eles se comunicar agora. Tudo bem que depois um aprendeu a língua do outro, né? Mas demora. demora. Então, ficou aí mais a título de curiosidade para vocês, como é que foram separadas as línguas. Por que que tem tanta língua diferente na face da terra? E como eu disse, já no vídeo anterior e nesse aqui eu repito, cuidado com a palavra que você lança sobre a vida dos teus filhos. Uma palavra de maldição de Noé abençoou uma geração que foi a geração de Sem e gerou a Jesus Cristo, mas amaldiçoou totalmente a geração de Cã. E olha, gerou homens malignos na terra e até na Babilônia futura a besta ainda vai vir dessa geração. Olha que terrível. Então cuidado, tá bom? Cuidado com a sua boca, a sua palavra tem vida. Você fala alguma coisa aqui, ela fica no ar, ela fica registrada nos livros de Jesus Cristo. No dia do julgamento, eles vão abrir lá os livros e vai falar o que foi que a Vânia falou. Aí eu vou falar, nossa, eu nem lembro o que eu falei. Não lembro nem o que eu comi ontem, ainda mais o que eu falei. Aí ele vai ler lá e vai falar, você falou isso. Eu, nossa, fui eu? Foi. Quer ver o vídeo? Porque tem vídeo celestial. Vai passar o vídeo de eu falando. Eu falei, caramba, eu nem lembrava que eu falei isso. E aí vai acontecer o quê? Tá registrado no livro do Cordeiro. Você julgada pelas coisas que eu falei. Então, cuidado quando você profere bênção ou maldição na sua casa, na sua família, tá? Comece a abençoar. Nunca mais fique, esse menino não trabalha, esse menino não tem jeito, essa menina anda na rua o dia inteiro, essa menina não faz nada que presta, essa menina não serve pra casar. Tá amarrado em nome de Jesus. Abençoe o tempo todo os seus filhos, seu marido, sua casa, sua família, sua sogra, seus vizinhos, até seus inimigos. Eles viram as costas e falam, Deus te abençoe. Pronto. Cortou a cadeia de Satanás ali. Acabou a cadeia de Satanás ali. Corta, elimina essa maldição da sua vida, que é com a sua boca proferir qualquer coisa ruim, tá bom? Não acaba gerando, ó, uma geração iníqua, uma geração de poderosos malditos na terra. E a nossa geração, a nossa herança tem que ser bendita na terra, tá bom? Fica na paz de Cristo, logo eu volto com outro vídeo pra vocês, tá? Continua me acompanhando. Beijo!